E aí, sobreviventes? Em época de caçada ao Lázaro Barbosa, conhecido popularmente como serial killer, sabendo que vocês gostam e há pedidos, a gente vai trazer o top 5 dos assassinos em série conhecidos no Brasil. Claro que esse não é nenhum assunto divertido, mas são histórias no mínimo intrigantes. Muitas dessas histórias acabam virando livros, filmes e séries. Você sabe o que caracteriza um assassino como um serial killer? Eu até já comentei sobre esse assunto no outro vídeo de um recente serial killer aqui de Santa Catarina. O que caracteriza um serial killer normalmente é que quando ele comete vários assassinatos e ele tem um modus operandi, um jeito de realizar esses assassinatos. Ele já tem como se fosse um roteiro pré-estabelecido de como eles vão cometer esses assassinatos. Muitos deles também têm uma espécie de assinatura. A assinatura pode ser como até um seriado que eu tô vendo recentemente. A assinatura daquele serial killer é tirar a tatuagem, ele arranca a tatuagem das suas vítimas. Mas vamos então entrar no top 5 dos assassinos em série do Brasil. Eu trouxe aqui como em quinto lugar o Monstro do Morumbi, que na verdade, pelo que dizem, ele de monstro não tinha nada. Na verdade, a aparência dele era de um homem bonito, um homem que chamava muita atenção das mulheres. Ele usava essa sua boa aparência, tinha a espécie de lábia, para atrair essas mulheres. Acabava levando elas para um terreno baldio no Morumbi, estrangulava e acabava violentando o cadáver delas. Bezerra, que era o nome desse serial killer, ele fala que todas as suas vítimas pareciam com a sua mãe. Especialistas afirmam que os crimes dele são oriundos do ódio que ele criou pelas mulheres em razão de traumas de infância relativos à sua mãe. Bezerra acabou condenado pelo assassinato de pelo menos 7 mulheres e teve uma condenação de mais de 100 anos. Infelizmente, em razão da legislação brasileira, após 30 anos, que era o tempo máximo que uma pessoa poderia ficar presa na época, ele acabou sendo liberado aos 56 anos em 2001. Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque. Esse homem matou e estuprou ao menos 7 mulheres e tentou assassinar mais 9. Ele confessou ter cometido 11 assassinatos. Os crimes dele foram cometidos num parque do estado na capital de São Paulo e os corpos foram encontrados ali mesmo. Para atrair aquelas mulheres para o parque, ele encontrava mulheres que tinham desejo de ser modelo e prometia que iria fazer fotos no parque. Depois que ele conseguia levar elas até lá, ele acabava violentando elas, estuprando e estrangulando as vítimas. Se ele realmente fosse cumprir toda a pena dele, tudo aquilo que foi determinado a ele, ele ficaria quase 300 anos na prisão. Mas infelizmente, a lei da época não permitia e o máximo será de 30 anos. Que a sociedade se cuide por causa das influências que o mundo está aí fora. Que qualquer um de que está lá fora está sujeito às mesmas consequências piores a qual eu estava preso outra hora. Febrônio, o Filho da Luz, ocorrido na década de 20, foi um dos casos mais famosos e mais loucos que já existiu. Ele foi acusado de estrangular 2 colegas de cela após ele tentar ter relações sexuais com eles e eles não aceitaram. Antes disso, ele ainda tinha abusado de outros 10 meninos. Ele tatuou com agulha, linha e tinta vermelha e graxa as letras cabalísticas DC, V, X, V, I, que tem um significado de Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. Ele ainda tatuou no próprio peito os dizeres Filho da Luz, se autodeclarando o Filho da Luz. Ele relata que ele teve uma visão que uma mulher loira falou para ele que ele estava incumbido de mostrar às pessoas de que Deus não estava morto e que essas tatuagens que ele fazia eram uma espécie de salvação das pessoas. As pessoas acreditavam que ele era a própria figura do demônio e do mal. Inclusive, os cartórios do Distrito Federal proibiram que crianças fossem registradas com o nome dele. Ele ficou internado no manicômio por 57 anos e morreu completamente demente. Marcelo Costa de Andrade é o conhecido Vampiro de Niterói. Ele é um assassino religioso acusado de ter matado pelo menos 14 crianças, entre 5 e 13 anos. Após ele matar as vítimas, ele mantinha relações sexuais com os cadáveres, e todos eram meninos. Em um dos casos, ele acabou lambendo o sangue que escorria da cabeça da vítima. E foi daí que veio o apelido, Vampiro de Niterói. Ele afirma que fez isso porque o menino tinha pernas bonitas e ele lambeu o sangue para ter as pernas bonitas também. Ele acreditava ainda que estava fazendo um favor para aqueles meninos,
Porque ele dizia que quando uma pessoa morre até os 13 anos de idade, ele vai direto para o céu. Sobre uma de suas vítimas, ele afirmou que quando a estuprou, ele não sabia se ela estava viva ou se estava morta. E quando ele viu que não conseguia se satisfazer, ele apertou ainda mais o seu pescoço para que ela realmente estivesse morta e pudesse ir para o céu. É muita loucura, né? Ele cumpriu pena em manicômios judiciários e ele confirmou pelo menos 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele. Em primeiro lugar, muito conhecido, Pedro Rodrigues Filho, que é o conhecido Pedrinho Matador. Ele é considerado o maior assassino em série do Brasil e condenado por pelo menos 70 assassinatos. Pedrinho foi condenado a mais de 400 anos de prisão por 71 homicídios, mas ele ainda afirma que não foram 71, que seriam 100 pessoas que ele teria tirado a vida. Pedrinho gosta muito de contar sobre seus homicídios, ele gosta de vangloriar das coisas que ele fez, das atrocidades que ele fez durante a vida. Antes mesmo de chegar à maioridade, de completar 18 anos, Pedrinho já tinha matado diversas pessoas. Ele conta ainda que a primeira vez que ele teve vontade de matar alguém foi aos 13 anos numa briga com um primo. Na época ele até tentou tirar a vida do primo, empurrando ele numa máquina de moer, e por pouco o menino não morreu. Pedrinho também acabou tirando a vida do próprio pai enquanto eles cumpriam pena numa mesma cadeia. Pedrinho teria dado 22 facadas em seu pai, porque o pai matou a mãe de Pedrinho com 21 facadas. Ainda, para firmar essa vingança contra o pai, ele cortou o coração do pai, pegou um pedaço, botou na boca, mastigou e jogou fora. Ele mastigou o coração do próprio pai. Especialistas falam que o Pedrinho ele não é um justiceiro, mas que ele seria um vingador, que ele mata apenas pessoas que ele entende que são pessoas ruins para a sociedade. Pedrinho foi solto em 2018 após ficar 42 anos preso. Ele saiu da prisão se dizendo convertido e arrependido. Na época, ele criou um canal no YouTube e também acompanhava a gravação de um documentário sobre a sua própria vida. O crime não é brincadeira. Muitos estão entrando por verem os galhos, fama e dinheiro, não a raiz, prisão e morte. É como o diabo, dá com uma mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e quando querem sair, já é tarde demais, afirma Pedrinho em uma reportagem. Que loucura todas essas histórias, né, gente? E em pensar que tem muitas dessas pessoas ainda na rua, né? Pessoas que não foram conhecidas pela mídia, que ainda não foram pegas pela polícia. Tem uma coisa que fica bem clara, que a maioria deles acredita que está fazendo alguma coisa boa. Muitos acham que estão representando Deus, os mandamentos de Deus. Eu vejo só um bando de doidos, de maníacos, e que deveria, em certos casos, ter sim uma prisão perpétua. Para não dizer outra coisa, né? Tem pessoas aí que cumpriram seu tempo máximo na prisão, que era de 30 anos, estão soltas, estão aí na rua, no meio da sociedade. Que medo, né? Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos para ajudar o canal a crescer. Meu nome é Tamires Homer e este é o canal Em Frente. Até breve!